Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Fernando Cardoso, do canal Tarefa Digital, e este é o quarto episódio desta série de programas Profissão Gestor de Redes Sociais. Uma série de programas semanais, às terças e quintas-feiras, onde eu falo de vendas e marketing digital para aqueles que usam as redes sociais para conseguir mais vendas, mais clientes, mais alcance do seu negócio. Então, vamos ao assunto de hoje. Precisamente isso. Como é que eu, com as redes sociais, como é que eu faço para atrair mais clientes? Como é que eu faço para atrair os clientes certos? E eu vou trazer aqui um exemplo concreto de uma imobiliária. Eu sei que há muitas pessoas do ramo de imobiliária que me seguem, então hoje eu vou trazer precisamente um exemplo de uma imobiliária. Qual é a estratégia, qual é o raciocínio que fazemos no caso de uma imobiliária? Relembrar de novo que estamos no campo dos negócios. Usar as redes sociais para atrair clientes, vender mais, faturar mais. De novo, se você é um empresário e faz a sua própria gestão das redes sociais, ou se você é um profissional gestor de redes sociais, que faz as redes sociais de vários negócios. E se você já me segue aqui há algum tempo, sabe que é fundamental atrairmos as pessoas certas. É fundamental não vender para qualquer um. É fundamental conseguir definir o nosso público certo e vender para a pessoa certa. Mas vamos lá então falar de dicas práticas concretas para se conseguir esse objetivo. Bom, vocês veem todos os dias que usam as redes sociais. Quando vocês estão a ver no vosso feed de notícias, aparecem aqueles anúncios patrocinados. Isso são os anúncios que as empresas pagam para divulgar os seus produtos. Ou ainda, quando vocês fazem uma pesquisa sobre um determinado assunto, imaginem que faço uma busca na internet de locais para passar férias. E logo de seguida, é quase imediato, começam a receber anúncios sobre destinos de férias. Esse é o trabalho do gestor de redes sociais. Produzir anúncios e colocá-los no ar para pessoas interessadas naquele assunto. Mas claro, tem a sua técnica por trás, tem os seus segredos. Não basta fazer o anúncio e colocar lá por interesses, para quem está interessado naquilo. Não, é preciso irmos mais a fundo para conseguirmos ter resultado. Então vamos lá. O segredo está no conteúdo. Consoante o conteúdo que nós produzirmos, consoante o conteúdo que nós colocarmos nos nossos anúncios, assim vamos atrair ou não as pessoas que nós queremos. Mas vamos ver então como fazemos o conteúdo certo. Antes de partir para a produção do anúncio, seja em vídeo, seja em foto, é fundamental primeiro pegarmos numa folha de papel e numa caneta para registarmos algumas coisas que são essenciais nós sabermos e termos bem definidas antes de partirmos para a produção do dito anúncio. A primeira coisa a fazer, é óbvio, é definirmos o produto. Qual é o produto que eu quero divulgar? Qual é o produto que eu quero vender? Depois de termos o produto, precisamos registar quem é o público-alvo daquele produto. Se é um negócio que nós conhecemos bem e já sabemos quem é o tipo de público daquele produto, muito bem. Se não, nós temos que definir, pouco a pouco, ir encontrar quem é o público-alvo daquele produto. É importante conhecermos esse público-alvo para falarmos, para estarmos, digamos, em sintonia, para falarmos a mesma linguagem, para falarmos dos mesmos gostos, dos mesmos objetivos. Depois de definirmos o nosso público, precisamos identificar quais os erros e quais os medos desse público, em relação, obviamente, ao produto que nós vamos divulgar. Eu vou dar aqui já 6 exemplos que poderíamos usar para criar conteúdo no caso do nosso exemplo de uma imobiliária. E tendo em conta sempre os medos e os erros de um público de uma imobiliária. Por exemplo, um dos medos de um cliente de uma imobiliária pode ser, na hora de comprar o imóvel, ele ter medo que aquela construção tenha algum erro ou tenha algum problema. Então, um tipo de conteúdo que nós poderíamos produzir para responder a esse medo seria, por exemplo, como saber se o imóvel que eu vou comprar não tem nenhum problema grave de construção. Outro exemplo de conteúdo. Um outro medo, ou receio, ou dúvida que um cliente de uma imobiliária pode ter é saber se os materiais usados na casa que ele vai comprar, no imóvel que ele vai comprar, são de qualidade ou não. Então, um tipo de conteúdo que poderíamos fazer seria mais ou menos assim. Descubra as 3 técnicas que permitem saber se o imóvel que nós estamos a comprar é de qualidade. Mais um exemplo. Na hora de comprar um imóvel, o cliente pode estar na dúvida se está caro, se está barato o imóvel que vai comprar. É difícil ter essa percepção. Muitas vezes o cliente não sabe se está a pagar caro ou se está a pagar barato. Então, outra matéria que um agente imobiliário pode fazer. Como saber se o imóvel que você está a comprar está caro ou barato? Mais um exemplo. O cliente que quer comprar um imóvel e vai fazer um financiamento para comprar esse imóvel,
ele pode ter dúvidas no financiamento, porque ele não faz um financiamento todos os dias. Um exemplo de conteúdo que um agente imobiliário pode fazer para o seu público é como conseguir financiamento para o seu imóvel de forma rápida e segura. Mais um exemplo. Na hora de comprar um imóvel, o cliente pode ter medo que lhe estejam a esconder alguma coisa, algum defeito, algum problema com o imóvel, alguma coisa que ele não está a conseguir ver. Então, uma matéria que um agente imobiliário pode fazer é, por exemplo, na hora de comprar o seu imóvel, esteja atento a estes 3 pontos para não ser enganado. Estes são 6 exemplos de conteúdo que um agente imobiliário, no nosso exemplo de hoje, poderia produzir para conseguir atrair o público certo. Só quem está realmente interessado em adquirir um imóvel é que fica a ouvir e a ver um vídeo sobre um tema destes. Quem não está a pensar em comprar casa ou quem não está interessado em comprar um imóvel, não fica a escutar esta explicação. Vai embora. Entenderam? É um tipo de conteúdo que vai prender a atenção de quem está à procura do imóvel, quem se interessa por este assunto. Porque nós pegamos nos medos, nos receios que o nosso público tem e fazemos conteúdo para resolver esse problema do nosso público. E isso resulta em 2 coisas a nosso favor. Primeiro, nós ajudamos o nosso cliente, nós resolvemos o problema dele, tiramos as dúvidas dele, ajudamos ele. E obviamente isso é um gatilho mental aqui presente que é o da reciprocidade. Quem nós ajudamos fica mais tentado a nos ajudar também. E por outro lado, dá-nos autoridade, que é um gatilho mental muito forte também. Quem vê o nosso conteúdo do outro lado fica obviamente com a ideia de que nós entendemos do nosso negócio, nós entendemos do produto que estamos a vender. Passamos a ser vistos como referências, passamos a ser vistos como entendidos naquilo que nós vendemos. E obviamente nós somos tentados a comprar de quem nós achamos que entende do assunto. Falta dizer que é importante ligarmos o nosso conteúdo ao nosso público. Passo a explicar. Há pouco, quando eu falei que é necessário, que é importante conhecermos o nosso público, os gostos, as manias, a linguagem dele, o que ele valoriza, isso tudo é importante para quê? Para fazermos a ligação com o nosso produto. Voltamos ao exemplo da imobiliária. Por exemplo, se eu constato que o meu público são, imagina, a maior parte deles são casais novos com 1 ou 2 filhos. E eu identifiquei que eles valorizam os filhos. Então, eu vou mostrar que os apartamentos que eu estou a vender são ideais para as crianças. Por exemplo, são seguros, valorizo se calhar um parque que a urbanização tem para as crianças brincarem, etc. Entendem? Eu faço a ligação dos gostos e dos desejos do meu público com o meu produto. Eu faço a demonstração que o meu produto é o ideal para aquilo que eles desejam. Isso é muito importante. Se eu estou a vender, por exemplo, casas para pessoas de uma idade mais velha que valorizam o sossego, o silêncio, eu mostro para eles como os meus apartamentos, as minhas casas estão num local calmo, sem barulho, na natureza, etc. Sempre ligar o nosso produto ao desejo do nosso cliente. Sempre. E claro, quando estamos a produzir o nosso conteúdo em vídeo ou em foto, no primeiro exemplo que eu dei, em que o nosso público valoriza as crianças, obviamente vai ter na foto ou no vídeo imagens com crianças, com família, com crianças pequenas. Ligação do nosso produto, da nossa comunicação com o que o cliente valoriza, com o que o nosso público valoriza. Quanto mais estiver ligado, o nosso produto estiver ligado com o desejo do cliente, melhor. Mais conecta, maior é a probabilidade de vender. Depois de eu definir bem esse conteúdo, de quais matérias eu vou falar, depois de eu ter tudo organizado, eu vou configurar a minha campanha, Facebook e Instagram, com todos esses dados que eu tenho. Se eu já tenho públicos criados ou não, se não tenho, eu vou colocar a campanha, depois de algum tempo eu vou extrair públicos dali, definir vários públicos, fazer públicos semelhantes, para que as minhas campanhas tenham resultado. Mas esta parte de definirmos os públicos, como é que começamos, para quem anunciamos primeiro, como organizamos esta questão dos públicos e das audiências, como definimos para quem anunciar primeiro, para qual campanha nós colocamos mais dinheiro, menos dinheiro, é o assunto do próximo programa do Profissão Gestor de Redes Sociais. No próximo programa, então, eu vou explicar como organizar uma campanha dentro da conta de anúncios. Para quem é que eu começo a anunciar, quanto dinheiro é que eu ponho para cada campanha, para cada público, etc. Estruturar uma campanha.
Então não percas o próximo programa, vais ficar a saber como conseguir que as tuas campanhas tenham sucesso. Por hoje era isto que eu tinha para vos falar. Se gostaram deste conteúdo, comenta, compartilha, assina o meu canal. Um grande abraço, até ao próximo programa.